Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conexão Sustentável do Sistema FIEC. Hoje nós iremos tratar sobre propriedade intelectual no esporte e as ODSs que estão relacionadas são as ODSs 8, 9 e 17. E para falarmos sobre esse tema, nós vamos trocar uma ideia bem bacana com o nosso convidado muito especial, Renan Nunes, que é sócio-diretor da Tecla T e diretor de tecnologia do Fortaleza Esporte Clube. Seja bem-vindo, Renan. Muito obrigado, Ronário. Renan, todos os anos a Organização Mundial de Propriedade Intelectual ela traz um tema para a gente trabalhar e disseminar o assunto no mundo. Esse ano de Copa, e aí eles escolheram como tema propriedade intelectual e o esporte. E é um setor que tem inúmeras possibilidades, inúmeras oportunidades de inovar, né? Desde de uma vestimenta com a tecnologia, a um equipamento para incluir, para melhorar a performance, né, do atleta. E no caso do futebol também para facilitar a relação com a torcida e tudo mais. O Fortaleza é um time que vem se destacando bastante por sua preocupação, né, em ter tecnologias, em ter essa pegada inovadora, digamos assim, né? E aí eu queria ouvir de você um pouquinho como é que é para o time ter hoje essa visão, ter um setor específico, que é a diretoria, né, de tecnologia, para estar com esse olhar, buscando oportunidades e o porquê, né? Qual a necessidade que vocês identificaram e a importância disso para o time. Não, boa. Primeiro, obrigado pelo convite, tá? Eu achei até legal comentar um pouquinho antes, Ronário, tipo assim, de como é que surgiu esse convite e como é que eu cheguei no Fortaleza. Mas assim, foi um projeto que ele já nasceu há mais ou menos um ano, tá? Foi um convite que eu recebi do próprio Marcelo Paes e do Marcel também, que era o diretor de marketing, que era muito com o intuito o quê? O clube ele estava no meio de uma crise, que a gente sabe dos resultados, a bola não estava entrando. E o recado que o pai falou assim, cara, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa centralizar todos os números e eu preciso principalmente o quê? Achar novas fontes de receitas dentro do mesmo. E aí foi mais ou menos essa missão. Eu cheguei lá 100% como voluntário, por mais que a gente já tivesse um relacionamento comercial junto com o clube. A Tecla Tela já tem camarote há 2 anos no Castelão, a gente já patrocinava o clube e a gente disse assim, não, massa, vou como voluntário para fazer questão realmente de não deixar nenhuma entrelinha ali de fazer o certo e mostrar que é o certo. E quando a gente começou a entrar, a gente viu que dentro do futebol, a gente tem vários cases no mundo exterior, mas não tem muito no nível nacional. Uma das primeiras coisas que eu fiz, para a gente também ter relacionamento com outros clubes, tipo assim, a gente hoje tem camarote no Allianz, tem camarote na Vila Belmiro, tem um excelente relacionamento com o Santos, com o Neymar Pai e tudo mais, para a gente entender assim, tá, o que é que os grandes clubes do Sul e Sudeste estão fazendo que no Nordeste não estão. E a gente começou a ver que, tipo assim, ainda é tudo muito embrionário. Eu vou te dar um exemplo de alguns bastidores aqui, até que a gente não divulgou 100% para o público, mas eu consegui, através de relacionamento com o pessoal da Microsoft, que o primeiro clube da América do Sul a ter um data lake específico, todo 100% financiado pela Microsoft, vai ser o Fortaleza. A gente já está há 4 meses nesse projeto de construção, de desenvolvimento 100% financiado pela Microsoft, e o clube que tinha sido escolhido na Europa foi o Real Madrid, que já tem grandes clubes, então assim, no Brasil vai ser o Fortaleza. E aí quando a galera entende assim, por que o Fortaleza? Por mais que exista todos aqueles conflitos de SAF e tudo mais, a gente olha para todo o ecossistema e o trabalho que foi feito de estruturação de governança. O Fortaleza, a pessoa do financeiro é uma pessoa técnica financeira, a pessoa do marketing é uma pessoa técnica do marketing. Então, assim, existe o profissionalismo dentro do futebol. A tecnologia ela é um pilar que ela vem tanto para trazer um pouco mais de governança, quanto para a gente tentar achar essas oportunidades em fornecer realmente, por exemplo, dados, em fornecer outras coisas para eles. Qual o papel que a gente está fazendo muito atrelado a isso? Existe esse projeto do Data Lake, que hoje é o maior projeto a nível de tecnologia que eu puxo pessoalmente. Existe uma tendência minha por ter muito relacionamento da minha empresa, que hoje a gente tem escritório fora do Brasil, a gente já tem de 16 estados do Brasil, que eu consigo ter um pouco de acesso ao que está acontecendo fora do Brasil. Por exemplo, eu tive contato recente com uma startup dos Estados Unidos, que o pessoal conseguiu colocar dentro de um calção térmico, aqueles
calção mais coladinho assim, vários sensores para tentar descobrir uma lesão até 18 vezes antes de ela acontecer. Renan, como é que funciona isso? A gente submete, eu entro em contato com o pessoal, explico todo o cenário, explico se for um projeto realmente que a gente consiga mensurar esses benefícios, a gente consegue trazer isso e ele também acaba tendo um clube de relevância que é o Fortaleza. A gente infelizmente está na Série B, mas se tu olhar o contexto, a gente continuou com a estrutura de um time de Série A, do profissionalismo em si. Então assim, a gente tem tecnologia, infelizmente não é tão rápido as coisas, Sim. a gente só vai colher o benefício mesmo, por exemplo, do Data Lake, depois que ele tiver estruturado e gerando todos esses benefícios pro clube, né, para os setores administrativos. A gente quer consolidar tudo isso e trazer um pouco mais de transparência também para quem está da porta para fora, os torcedores. Perfeito. E já pegando a tua fala, né, sobre essa questão da maturidade, né, de alguns clubes, né, ainda não terem essa visão da importância, a gente sabe que a tecnologia ela pode gerar aí, propriedade intelectual, que é uma ponte para a inovação, né, a proteção, ela traz uma segurança, gera uma barreira de entrada de concorrentes ali, traz sustentabilidade. E acaba gerando ativos intangíveis valiosos, né, para as empresas, para os clubes que estão investindo em tecnologia e inovação. Como que, na sua visão, né, que você enxerga o valor desses ativos intangíveis, assim, o que você sente em relação aos demais times? Porque trazendo para a empresa, né? A gente tem trabalhado, disseminado muito a importância da proteção, né, quebrado alguns tabus, né, que muitas empresas às vezes acham que é só custo, mas que na verdade quando você protege algo mais cedo ou mais tarde, né, acontece, de você ou ter um retorno muito bom por isso ou de ter um prejuízo muito grande porque não protegeu. São ativos que geram valor. E você falou sobre, enxergar na tecnologia isso, né, um valor econômico, um retorno pro clube, né. Então como que você, enxerga, o que que você passaria, por exemplo, para eh, outros clubes, né, ou para o setor sobre a importância, né, como estrategicamente vocês enxergam esses ativos intangíveis, né, o valor econômico? Eu acho que é muito importante, Ronara, tanto o valor intangível quanto a questão da proteção, porque acaba podendo virar um negócio do próprio clube. A gente ainda não olha muito com esse viés comercial, a gente está literalmente mais preocupado hoje em ter os benefícios e trazer um pouco mais de digitalização para dentro do clube, mas a gente entende a real importância. O que a gente tem feito em paralelo, eu tenho tido contatos com as principais universidades aqui do estado para tentar ter essas aproximações com projetos de pesquisa, com inovação, que essas pessoas eles também precisam desses projetos e desses cases para submeter mestrados, doutorados e por aí vai, Sim. que no final o casamento seria realmente esse desenvolvimento patenteado, digamos assim. Mas hoje, principalmente as coisas que a gente tem feito, ele está mais voltado a ter esses produtos pré-prontos, que a gente acaba tendo um pouco da entrega mais rápida ali, antes de desenvolver, ter todo um projeto de pesquisa e desenvolvimento para patentear na sequência. Querendo ou não, um dos maiores desafios que acho que todos os clubes vivem é que, assim, o que dá mais dinheiro sempre vai ser jogador, sempre vai ser o futebol, sempre vai ser a bola entrar. Então, esse outro lado da parte, digamos assim, comercial, administrativo, de tecnologia, a gente precisa continuar funcionando independente da bola estar entrando ou não. Depois de tudo isso, aí sim, aí a gente volta o olhar para tentar pensar nesse tipo de patente, tentar se aproximar um pouco mais dessas universidades, que aí eu acredito que é um casamento perfeito. Perfeito, né. Já me respondeu uma próxima pergunta, que eu ia Boa. falar justamente da relação do clube com as startups, com as indústrias, né, porque inclusive eu estava conversando com uma empresa do setor de alimentos, Boa. e aí conversando com eles sobre o tema propriedade intelectual no esporte, "Não, é esporte", eu falei: "Tá, mas é a indústria de alimentos também, porque vocês desenvolvem muitas coisas para atletas, né, então assim, todos os setores industriais, eles podem enxergar oportunidades no setor do esporte. Sim. Então, assim, para todos. Então, pela tua experiência, você consegue, assim,
falar mais ou menos o que que você enxerga de tendências para os próximos anos, no setor do esporte, inteligência artificial, dados, né, a gente tem você falou da questão da gestão de informações, dados, também tem muita coisa na área de alimentos, né, a gente está acompanhando aí os atletas, corridas, né, e tudo, sempre tendo um suplemento diferente, enfim, o que que você enxerga no futebol? Tipo, a gente tem levantado, por exemplo, algumas tendências, não vamos falar de necessidade, mas de tendências, de oportunidades que a gente identifica que talvez para os próximos anos seja o caminho para alguns clubes, né? Não, claro. E eu até acho que não é só os próximos anos. Hoje, realmente, o desafio é fazer mais com menos, né? Tipo assim, falta um pouco de mão de obra mesmo, focado no esporte, isso a nível nacional, só que é um oceano azul. Então, quando eu falo que assim, é pro futuro, mas que hoje já tem oportunidade, quando a gente olha para a inteligência artificial, tem muitas iniciativas já pré-prontas que a gente consegue ver, tipo, a análise dos jogadores, das performances, criar todas essas métricas deles. Isso acaba sendo um bom resultado. Imagina, tipo assim, eu preciso de um lateral esquerdo que tenha essas características físicas, com essa performance, que ele vai se encaixar melhor dentro desse jogo. Isso com a inteligência artificial, isso torna Sim. muito mais rápido e muito possível. Existe uma tendência dentro do futebol, muito puxada ainda pela Europa, relacionada ao quê? Ao uso de dados. Os dados, quando a gente consegue mensurar isso, entender o perfil de comportamento do torcedor, tu falou um pouquinho dos alimentos e como é que a gente enxerga isso, eu tenho um rede de relacionamentos até para minha empresa bem grande, que, por exemplo, foi anunciado já, então por isso que eu posso falar, fui eu que consegui uma parceria junto com a Frost para a gente lançar uma label do Fortaleza. Vai ser Legal. um projeto juntos que envolve royalties pro clube. Aí vai aquele ponto de quem é neutro, do cara fala assim, pô, vai Fortaleza? Tem que ir pro Ceará também. Não, tranquilo, faz Uhum. negócio com os dois lados, Sim. não tem muito essa guerra. E a gente vai lançar um produto do Fortaleza junto com a indústria de alimentos local. Isso o que é que fomenta? A gente acaba não tendo muito noção, mas se a gente pega os dados do ano passado, a média de público ali entre 30 mil torcedores, você tomar um marujinho do Fortaleza ali é cultural. Então, quando tu Sim. olha para todo o nosso ecossistema, foi uma ligação numa reunião comercial que eu estava lá, que eu conheci o dono, brilhou a ideia, topa, topa, e a gente tenta juntar esse casamento, entendendo que o quê? Toda essa indústria de alimentos, ela também tem uma oportunidade ali com licenciamento, tem uma oportunidade comercial de fomentar negócio. O Fortaleza, ele acaba sendo um canal de distribuição para a gente olhar todo o ecossistema de torcedores, de patrocinadores, de pessoas que têm um vínculo com o clube, por mais que não seja ativamente, por exemplo, tem vários donos de grandes empresas que são torcedores do Fortaleza. A gente está tentando fomentar para chegar nessas pessoas e entender como é que a gente consegue fazer negócio. O famoso ganha-ganha, né? Eu Sim. trago uma massa, que são os nossos torcedores, a gente tentar fomentar. O torcedor do Fortaleza, ele é bem diferente dos demais clubes do Brasil, que assim, quando a gente pega a nossa maior crise de Série C, a gente lotava o Castelão. Mesmo estando com um processo de dificuldade, lutando para subir, quando a gente viveu quase que 6, 7 anos de glória aí, o torcedor continua apoiando. Então, assim, isso não é muito comum de ver no futebol. Então, assim, quando a gente pega o perfil do torcedor do Fortaleza de acreditar, e ele também cobra muito, quando a gente traz um pouco desse propósito de comprar junto o viés de desenvolvimento do clube, eles também são apoiadores. Então, assim, a tecnologia eu falo muito, Ronaldo, que ela serve para três coisas, que é como eu te ajudo a ganhar mais dinheiro, como eu otimizo os teus processos e principalmente como é que eu melhoro a experiência pelo cliente. E é o que a gente está focando muito no Fortaleza. Óbvio que existe uma linha de prioridade, a gente está focando muito até Sim. por causa da SAF, de tentar trazer um pouco mais de transparência para o conselho, para os torcedores, para mostrar que trabalho está sendo feito independente da bola estar entrando ou não. Perfeito. Falando em torcedores, Boa. né, entra também a experiência, né, com os torcedores, a experiência do consumidor, enfim. Como que vocês têm feito isso, né? O que que vocês realizaram para facilitar você falou sobre transparência, né, sobre, a comunicação, a relação com o torcedor, tanto em relação a tecnologias e o que você tem sentido, né, o resultado que trouxe para vocês, o trabalho que vocês realizaram até agora. Isso eu aprendi depois que eu entrei no futebol, tá? A minha empresa ela já tem quase 7 anos. Antes disso, eu vim do mundo industrial, sou engenheiro mecânico, trabalhei em 3 multinacionais antes. Só que eu nunca tinha passado por nenhum local onde existe um fator externo chamado bola entrar.
A gente pode estar fazendo tudo certo, se o Fortaleza não ganhar, nada importa do que a gente está fazendo certo. Do mesmo jeito que se a bola tá entrando, ninguém tá preocupado no que tá acontecendo ou não. Então, assim, isso aqui, essa engrenagem, ela tem que funcionar independente dos dois, tá, Ronaldo? Perfeito. E quando a gente olhou muito para isso, tem algumas decisões que a gente analisa, todo o conjunto do Fortaleza, que a gente tem que um pouco pensar mais no clube, do que deve funcionar ou não, antes de olhar só para a bola estar entrando ou não. A gente fez 2 movimentos importantes agora no início do ano que gerou muito atrito, que, por exemplo, a gente mudou todo o sistema de sócio-torcedor. O outro era um local, atendia a gente muito bem e tal, só que a gente entendeu que precisava ir para um outro nível. Existem outros fatores também que foram importantes na decisão, mas sempre tentando olhar o que é que isso vai gerar valor. Eu vou te dar um exemplo um pouco mais falando dessa transparência. A gente criou um portal de transparência para todos os conselheiros, onde eles conseguem, todos os documentos que são compartilhados nessas reuniões de conselhos, as pessoas conseguem entrar e baixar. Só que qual a grande dificuldade? Antigamente, alguém baixava um documento desse e poderia compartilhar ou ir a público, tudo mais, informações sensíveis do clube. Qualquer pessoa hoje dentro do conselho consegue baixar esses documentos, mas ele sai todo identificado, com o nome, com o CPF, todo timbrado no documento, que caso aconteça algum vazamento de dados, a gente sabe exatamente qual foi. A Perfeito. gente está criando um portal também de fornecedores, que todas as compras do Fortaleza vão ser transparentes. Por exemplo, alguém vai citar lá, todas as empresas que queiram participar disso vai conseguir submeter suas propostas e a gente conseguir olhar isso com mais transparência. Se realmente foi comprado mais barato, se não foi, para mostrar que não existe mais aquele favoritismo, aquela politicagem antigamente do futebol. São coisas que isso a gente tenta dar um pouco mais de transparência para o torcedor, que é o sócio-torcedor, que é aquela pessoa que vai para o estádio, é o que traz receita mesmo. Fortaleza não é o Renan, não são os demais diretores, e nem foi ou vai ser um CEO hoje ou amanhã, porque é cíclico, né? É uma jornada profissional. Muito dos diretores que estão lá estão mais por amor ao clube do que qualquer outra coisa. Tipo, trabalham às vezes mais pelo próprio Fortaleza do que para suas empresas. Mas porque a gente é torcedor desde criança. Eu lembro de eu indo pro estádio com meu pai, de frequentando, de passando por todos os desafios, e hoje é uma felicidade muito grande estar lá. Massa. O desafio é como é que eu transformo todo esse período em legado mesmo para garantir que isso vai ser eterno. Perfeito. E o torcedor cobra, né? O Bastante. torcedor cobra isso. É, a gente costuma conversar aqui um pouco sobre a tecnologia e a inovação, e em qualquer ambiente, ela é PAP, do porteiro ao presidente, né? Uhum. E internamente, né, essa relação que vocês têm ali com os próprios atletas, né, como é que vocês trabalham ali a cultura da tecnologia e da inovação? A aceitação, né, a participação, que é o desafio, né, de muitos. Ainda eu lembro que no dia que foi anunciado, deu muita repercussão no Instagram, tipo, o pessoal comentando, movimentando. Até hoje é a foto mais curtida do meu perfil. Não sou muito uma pessoa de dar a cara a tapa, mas assim, todo mundo que me procurava para falar de 70 milhões de coisas assim. Galera, eu não vim aqui para resolver todos os problemas e eu também não sou o salvador da pátria. O que a gente tem olhado para o todo, assim, existe uma sequência de demandas. O que é mais prioritário e o que é que a gente traz de maior retorno hoje? E a gente está seguindo mais ou menos um roadmap pré-alinhado com os demais diretores para a gente garantir essa execução. Te confesso que o futebol hoje ele ainda é quase que um setor à parte realmente dessa parte administrativa e eu acho que precisa ser, porque nem a gente pode impactar na rotina deles, exigem toda a Sim. preparação, concentração, e nem eles também impactam na nossa rotina do dia a dia. É quase que assim, a máquina tem que rodar com todas as engrenagens perfeitas. Então, Uhum. quando a gente olha no todo, o trabalho que a gente está fazendo a nível de tecnologia, ele ainda é muito embrionário. Tá trazendo algumas ressalvas já, muita coisa legal tá nascendo, mas assim, ele não dá para a gente trabalhar, por exemplo, na disseminação do porteiro ao presidente. Mas a Uhum. gente tem um roadmap que a gente acredita que esse processo de transformação ele vai ser latente. Até porque uma comparação que eu fiz uma reunião semana passada com outro diretor que eu falei assim, cara, como é que seria hoje tu chegar no aeroporto e tu não poder pedir um Uber? Tu chegar em casa e não poder pedir um iFood? Depois que as pessoas se acostumarem com alguma das práticas que a gente está implantando, mais voltado a essa transparência, em trazer mais consolidação de dados, ter essas informações mais mensuráveis, não tem como retroceder. E aí, Sim. depois que a gente tiver acesso a essas informações, a gente consegue trazer novos olhares. Um exemplo do que, por exemplo, o Data Lake, além de resolver problemas internos, ele vai resolver problemas da porta para fora. Imagina eu chegar para uma marca de cerveja e dizer, ó, que o jogo que mais dá audiência ao público de homens de tal e tal idade, que são consumidores de cerveja, que a gente vendeu ano passado do mesmo jogo, X mil garrafas,
pode ser um possível patrocínio na cena depois da consolidação dos dados. Esse Bacana. viés de tecnologia é o que às vezes a gente está tentando incentivar mais para entender que existe dinheiro também dentro disso, só de ter essas informações. Sim, perfeito. E o torcedor, ele vai sentindo o impacto, Com né, de certeza. tudo isso que vocês estão Com certeza. Sempre trabalhando. existe esses momentos de fricção, como aconteceu quando a gente mudou a etiqueteira, quando mudou sócio-torcedor. Infelizmente, é normal, por mais que a gente acredite, eu já participei de mais de 300 projetos de tecnologia. Hoje minha empresa tem mais de 600 colaboradores. Eu atendo diretamente, são mais ou menos 60 clientes, todos B2B Enterprise, são grandes empresas. Todas essas migrações, eles geram ruídos, eles geram um pouco de chateação. Não é legal, sobrecarrega, o torcedor cobra bem mais, porque existe o amor envolvido, mas assim, é aquele mal que vem para um bem. Depois que a gente vira essa chave, é num objetivo de realmente acreditar que vai melhorar toda a experiência dos dois lados. Sim, com certeza. Aproveitando que você falou um pouquinho sobre a sua atuação na Tecla T, né? Fala um Isso. pouquinho pra gente como é que ela funciona. Não, tranquilo. A minha empresa, ela foi fundada por mim e pelo meu irmão, tá? A gente é daqui de Fortaleza. Foi há 7 anos atrás. Eu sou engenheiro mecânico de formação. O meu sócio, que é meu irmão, ele é engenheiro de computação. E a gente nasceu como uma software house padrão, que é software house. Faço projetos nisso, meu fim. O cara chegava e disse, eu quero desenvolver um aplicativo, eu quero desenvolver um sistema. E a gente desenvolvia. A gente viu uma lacuna no mercado que ninguém estava olhando, que era a terceirização de mão de obra de tecnologia. Tinha Uhum. muita empresa que fazia, mas a gente brincava falando que era como se fosse uma padaria. Renan, como Sim, assim uma padaria? Você chega, eu pego um pão, levo para casa e eu esqueço daquilo. E a gente viu que, por exemplo, os desenvolvedores, eles queriam se sentir pertencentes a uma empresa de tecnologia. Era muito difícil concorrer, uma empresa cearense, olhando para o todo, que ele está concorrendo com o Google numa proposta de emprego em alguns momentos, como é que eu faço esse cara querer trabalhar aqui? E a gente fez todo um projeto para ser uma empresa de tecnologia que as pessoas quisessem trabalhar, entendendo que se os desenvolvedores quisessem trabalhar aqui, eu ganhava no turnover, eu não tinha rotatividade, eu tinha uma longevidade maior na carreira desse desenvolvedor, e em paralelo a tudo isso, eu conseguia fazer bons trabalhos e ter bons talentos com os meus clientes. Essa foi a principal tese. Quando a gente olha para tudo isso, aí vem uma jornada de 7 anos intensas, onde nascemos aqui, tentamos ir muito no, como fosse aquele tabuleirozinho do War ali dominando o Nordeste, para aham, depois ir para o Sul e Sudeste. Hoje a gente tem 3 escritórios. Tem aqui em Fortaleza, em São Paulo, e a gente também tem um nos Estados Unidos. Que aí a gente atende os principais nomes, por exemplo, aqui. A gente é o maior fornecedor de tecnologia do Grupo Mateus, que é o terceiro maior atacarejo do Brasil, que no Nordeste todo mundo conhece. A gente atende a Apivida, Unimed Fortaleza, Unimed João Pessoa, Camed. Hoje a gente já fez negócio com a Einstein, Magazine Luiza é meu cliente. As principais construtoras do Brasil são nossos clientes. A gente é o único parceiro nacional da Ernst Young no Brasil. Então, assim, existe essa tendência que a gente tem muito orgulho de falar, tipo assim, o Nordeste furou a bolha do Sudeste barra Brasil. Então, assim, dentro disso, a gente hoje foca muito ainda no outsource, que é essa alocação de mão de obra e conduzir esses projetos de tecnologia, mas a gente também tem a software house, muito nichada em grandes empresas, que é a B2B Enterprise. perfeito. E aí vocês conseguem, com essa estrutura, manter o know-how na casa, né? Exatamente, Isso é isso de muito ponta a importante. ponta, tipo, desde da concepção do dado, a inteligência artificial, desenvolvimento em as mais diversas linguagens de programação que tu possa imaginar. E aí, dentro desses 6 anos, a gente saiu de 6 colaboradores para hoje a gente está com 637 ao todo. E se Deus quiser, vamos continuar crescendo. É isso aí. E a sua visão, e aí vamos falar agora, a gente já falou um pouquinho sobre a questão da propriedade intelectual, mas de forma geral, né? Um registro de marca, um registro de programa de computador, que vocês trabalham Uhum. bastante com isso, uma patente, se for o caso. Qual a visão de vocês em relação a essa proteção, né? A importância da propriedade intelectual em todos os trabalhos que vocês estão realizando relacionado? Ele é muito importante, Nara, só que ele é um eterno desafio. Vou te dar um exemplo. Quando eu pego o iFood, que foi, teoricamente, quem furou a bolha desse mercado de delivery nacional, em pouco tempo depois surgiu o Rappi. Qual é a propriedade intelectual? O código em si, a profissão desenvolvedor, ele se considera como uma atividade abstrata. Em qual sentido? Eu consigo chegar no ponto A para o ponto B de diversas formas diferentes. Quando eu tenho o desafio dessa propriedade intelectual,
a gente precisa amarrar e entender realmente qual é a concepção disso para que realmente proteja, porque às vezes se eu alterar algumas linhas de código, alguma lógica, eu não consiga me proteger 100%. Então, assim, a gente vê muito esse movimento de patente no mercado em si, quando está mais voltado a hardwares do que simplesmente a software desenvolvido, porque o software é muito difícil a gente proteger, porque às vezes se o cara tirar uma funcionalidade ou tirar alguma coisa, eu consigo chegar quase que no mesmo caminho, mesmo sem ter essas patentes. Então, assim, ele é um eterno desafio isso dentro do mercado de tecnologia. Existem grandes empresas que tentam se proteger, que tem projetos que a gente brinca que nem a gente sabe, que o dono da empresa, o que é que está acontecendo devido à sensibilidade realmente do tema, é algo que muda o ponteiro daquela empresa, mas é um eterno desafio. E precisar estar muito bem assessorado por advogado, estar muito bem documentado tudo e uma estratégia por trás para entender como é que eu consigo me proteger dessa forma. Porque é um risco. Às vezes toda a minha empresa, todo o valor dela está dentro desse código. Uhum. É importante. A gente sempre, quando a gente recebe algum cliente, alguém que fala sobre essa questão do software, né? Por ser um direito autoral, acaba que você consegue citar outros ali dentro, né? E hoje o INPI, ele tem concedido muito rápido o certificado. O bom é a proteção, né, da empresa perante terceiros em alguma fraude ou alguma acusação, você vai ter ali um certificado demonstrando que você tem um registro, participar de licitações, né, já aconteceu de startups conseguirem, entrar em uma parceria com o governo, em uma contratação, demonstrando comprovando a inexigibilidade, né, dizendo que é exclusivo porque desenvolveu a partir daquele certificado de registro para de computador. A propriedade intelectual é um desafio, realmente, né, é um desafio para muitos, mas é uma estratégia extremamente importante, né, para todos, justamente para gerar barreira de entrada de concorrente e para gerar proteção, né. A gente tem várias situações, vários casos em que, muitos não protegem e quando querem proteger é porque aconteceu algo, alguém surgiu Já é com tarde, às já é vezes. tarde, e aí isso dói, é doloroso, né. A gente já teve casos de empresas clientes que o cara, tipo assim, não fez nem o básico, não registrou nem o nome da marca. Foi feito toda a propriedade, é, digamos assim, o desenvolvimento visual mesmo da plataforma, toda a estratégia de lançamento, e quando chegou para lançar, alguém entrou junto contra eles, dizendo que o uso devido da marca por XPTO, que eles não tinham feito nem o básico, que hoje tá muito acessível, como você falou, por exemplo, registrar a marca é o básico do básico do básico, independente de qual seja. Mas imagina tu construir um legado, às vezes de 10 anos, 15 anos, até mesmo já o que não nasceu, mas tem um potencial gigantesco. Se eu não me preocupar em pelo menos proteger isso, pode ser que tu tá investindo dinheiro para o mercado dos outros, ou fazendo brand para outra marca. Então, assim, é caro isso. É caro, exatamente, é algo que eu sempre brinco: "Gente, dói, viu". É um investimento que teoricamente você vê assim: "Ah, eu não vou pagar esse valor para registrar uma Uhum. marca", mas tu imagina o que você Sim. falou, ele investir em tudo, em divulgação, em uniformes, em infraestrutura, em Uhum. tudo com aquela marca e depois não sabe, porque deixou de fazer esse investimento. É Isso a gente vê muito, tá? muito, é doloroso, é muito doloroso. Eh eu tô gostando tanto da conversa, mas Boa. já estamos quase chegando no nosso momento final, mas antes eu queria, se você pudesse, certo, resumir todo esse trabalho que você vem realizando, né, não só como o fundador da Tecla T, mas também como diretor de tecnologia do Fortaleza, por você estar inserido em todo esse ambiente, sabendo das dores, das relações com consumidor, internamente com gestão, com atletas. Se você pudesse resumir tudo isso, né, em uma frase, em uma dica para empreendedores, para as indústrias, para que elas identifiquem o setor como um setor de inúmeras oportunidades, né. É importante que as indústrias, as startups, eles tenham essa visão, saiam da bolha, né, pensem fora da caixa, não olhem para o setor do esporte apenas como uma bola, Uhum. enfim, mas como um ambiente que ali tem inúmeras necessidades que elas podem fazer negócio, resolver problemas, trazer soluções para vocês e fazerem negócio para elas. Então, se você pudesse falar um pouco, resumir isso,
deixa um recado aí para... Eu vou resumir, não é nem uma frase, é em 3 letras, Leonardo. Eu falei, semana passada eu palestrei no Gramado Summit, que é o segundo maior evento de tecnologia do Brasil. São 3 letras, é o básico bem feito. Não precisa Perfeito. querer inventar a roda, não precisa querer olhar 10 anos à frente do que eu preciso de investimentos gigantescos. Tecnologia não é isso. Eu resumo em tecnologia em 3 coisas: como eu te ajudo a vender mais, como eu otimizo os processos, ou como eu melhoro a experiência do meu cliente. Isso independente do como. 90% das pessoas que chegam no meu escritório e pedem eu quero investir em IA, o que eles precisam não é IA. Então, assim, tecnologia não está vinculado a investimento. Hoje está cada vez mais acessível, está cada vez mais fácil de você usar. O vibe coding está aí dominando o mercado. Então, assim, o que eu falo muito é assim, antes de você olhar para grandes investimentos, olhar para isso, olhe primeiro para os processos dentro da sua empresa, veja o que é muito desprendido de tempo, o que é gasto muita energia de retrabalho, que isso pode ser automatizado. O como é o que a tecnologia consegue te apoiar. Então isso é muito do que a gente tem feito, não só nos nossos clientes, mas no Fortaleza. A gente tentar ir realmente para o básico bem feito. São essas rotinas, são esses pequenos entregáveis que quando olhar para o todo, ele vai gerar um volume estratosférico de resultado. Desempenho e sustentabilidade, né? Exatamente. Perfeito. Renan, eu quero agradecer, né, a sua participação aqui, a sua presença. Realmente é um assunto que eu amo, então se deixar a gente passa o dia inteiro aqui conversando. Boa. E eu tenho certeza que vai trazer grandes insights e vai despertar muito, né, as indústrias para olharem para o esporte como uma grande oportunidade, né? Então, esse ano, o mundo está trabalhando a propriedade intelectual no esporte porque é um setor que precisa e que gera muita oportunidade para as indústrias, para as startups, para o ecossistema. Então, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua participação e em breve nós nos encontraremos novamente, se Deus Obrigado quiser. pelo convite, espero poder ter contribuído um pouquinho para todos vocês aí. Obrigada, Renan. Nada, tchau, tchau.